Olá, galera, seu canal Ciência na Pandemia no ar, professora Daniele. A aula de hoje é a evolução dos seres vivos. O que falar de evolução? Quando a gente fala em evolução, nós citamos o desenvolvimento dos seres vivos, né? Desde os nossos ancestrais. Como isso aconteceu, né? Porque tantos seres vivos diferentes já tiveram no planeta e hoje temos essa transformação. Então sempre houve um estudo em relação à evolução dos seres vivos. Então, por exemplo, em meados do século XIX, né, tinha-se o chamado fixismo, né? A teoria que era mais voltada para a questão da imutabilidade dos seres. Então estava constando mais no que tinha na Bíblia, no Alcorão. Mas já em meados do século XIX já começou a surgir realmente os evolucionistas. Aí nós tivemos primeiro o Lamarck com as suas teorias, que depois perderam o uso, e surgiu Charles Darwin, considerado o pai da evolução, e o Wallace, que foi ao mesmo tempo junto com Charles Darwin nesse processo de evolução. E daí nós tivemos já um desenvolvimento, já falando de uma era pós-Darwin, tá? Então nosso vídeo de hoje ele vai estar relacionado a essa evolução dos seres vivos. Nós vamos dar uma volta desde o fixismo, conhecer Jean Lamarck, conhecer Charles Darwin, conhecer o Wallace, entender um pouco também sobre o mimetismo, né, que essa capacidade de seres vivos de imitar uns aos outros, né? Então tudo isso vai fazer parte da nossa aula, tá? Então vamos lá. A evolução dos seres vivos. Existem características físicas semelhantes entre pais e filhos. O material genético do indivíduo são responsáveis pelas características hereditárias, isto é, transmitidas aos descendentes. Sempre houveram tentativas em explicar a existência de seres diferentes na Terra. Então surgiram teorias científicas. Uma destas teorias foi o fixismo, aonde as espécies foram criadas tal como são e não mudaram ao longo do tempo. O fixismo foi aceito até meados do século XVIII. Esta teoria foi contestada por Georges-Louis Leclerc, o Conde de Buffon, e Jean-Baptiste de Lamarck. A visão fixista também foi compartilhada por muitas crenças que têm como princípio o monoteísmo. Consta nos livros sagrados, Bíblia, na Torá e no Alcorão. Depois surgiu o transformismo de Lamarck. Lamarck e alguns naturalistas, no final do século XVIII e início do século XIX, apresentaram a ideia de que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo, no qual poderiam chegar a se transformarem em outras espécies. Esta teoria ficou conhecida como transformismo ou evolucionismo. Para Lamarck, as mudanças apareciam de acordo com o uso e o desuso dos órgãos, e essas alterações seriam passadas aos descendentes. Através das leis de Lamarck, ele tentou explicar como os seres vivos se formavam e se desenvolviam, se reproduziam e se transformavam. As leis de Lamarck são lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Lei do uso e desuso diz que o uso frequente de um órgão, ele tende a se desenvolver cada vez mais. Se for pouco utilizado, tende a diminuir e atrofiar e até desaparecer quando seu uso for reduzido. Lei da herança dos caracteres adquiridos diz que é passado aos descendentes as mudanças provocadas pela adaptação ao ambiente. Com isso, transforma a espécie. Somente acidentes ou amputações não são transmitidas aos descendentes. Nos dias de hoje, as teorias de Lamarck não são mais aceitas pelos cientistas. Em 1859, Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies. Darwin propunha uma nova teoria para explicar a evolução dos seres vivos. Charles Darwin viajou pelo mundo e coletou dados para o desenvolvimento da sua teoria. O termo evolução refere-se às mudanças nas espécies ao longo do tempo. Darwin desenvolveu sua teoria sobre a evolução das espécies ao trabalhar na classificação do material coletado na expedição. Darwin chegou à conclusão que a falta de alimentos levava à competição e, com isso, só sobreviviam somente aqueles que eram mais capazes de obter alimentos e deixar mais descendentes.
Charles Darwin é considerado o pai da evolução e sua teoria da evolução por meio da seleção natural ou teoria da seleção natural. Por meio da seleção natural, as adaptações geralmente demoram algumas gerações até se estabelecer em uma população e em uma espécie. Existem diferenças entre as teorias de Lamarck e Darwin. As diferenças se relacionam principalmente na forma como as transformações eram dirigidas e direcionadas para atender a determinada finalidade em função de uma necessidade imposta pelo ambiente. Darwin sugeria que as populações já teriam variações individuais, no qual seriam selecionadas naturalmente pelo ambiente, assim favorecendo as mais vantajosas e gradualmente as espécies iriam se transformando. Portanto, não teria uma transformação dirigida. Outro naturalista britânico chamado Alfred Russel Wallace, de forma independente, chegou à seleção natural. Atualmente, a proposta da teoria da seleção natural é atribuída tanto a Wallace quanto a Darwin. Existem alguns tipos de adaptação dos seres vivos muito importantes, a camuflagem e o mimetismo. Na camuflagem, o indivíduo tem características corporais que os tornam parecidos com o ambiente onde vivem, na cor ou aspecto. Então, os mesmos conseguem se esconder de predadores. Com isso, eles conseguem chegar à fase adulta e se reproduzir, aumentando as chances de gerar descendentes. No mimetismo, o indivíduo possui características que os deixam parecidos com o indivíduo de outra espécie. Pode ser imitado pela cor, a forma do corpo ou mesmo o comportamento. Existem diferentes tipos de mimetismo. Um apenas dos organismos se beneficia. Exemplo, cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. No outro, acontece quando as duas ou mais espécies diferentes se assemelham na aparência e apresentam outra característica comum. Exemplo, as borboletas de espécies diferentes, porém com aparência semelhante e gosto desagradável para os predadores. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. O canal Ciência na Pandemia agradece, tá? Se inscrevam, compartilhem, continuem a acompanhar as nossas aulas. É importante que vocês continuem, fiquem atentos. Muito aprendizado por aí, tá? Saudades de vocês, um grande beijo e tchau, tchau. A gente já estuda o processo de evolução. Não dá, corta. Deixa essas crianças. Vai sair um monte de vídeo.